A Câmara aprovou a proposta do governo que reajusta a tabela do imposto de renda de maneira escalonada, com reajustes variando entre 4,5% e 6,5% para as diferentes faixas de dedução. Os deputados incluíram no texto original a isenção de PIS, PASEP e COFINS para o óleo diesel e também a possibilidade de professores deduzirem do imposto de renda os gastos com a compra de livros. Essa última alteração foi proposta pelo deputado Rubens Bueno, do Paraná, líder do PPS, que é o convidado desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Eu queria iniciar essa conversa perguntando o que motivou o senhor a apresentar essa emenda. Olha, primeiro é porque nós temos uma tabela do imposto de renda defasada em mais de 60% ao longo dos últimos anos. Qualquer benefício, auxílio financeiro que possa retirar deste imposto perverso que é a tabela do imposto de renda, é evidente que é uma aquisição a mais. Especialmente os professores, que sempre têm muito mais dificuldade pelo seu salário, por sua condição financeira, por sua família. Então nós apresentamos uma emenda, cuja emenda isenta de imposto de renda a aquisição de livros para si, o professor, e para os seus familiares. E qual é o público que o senhor estima que possa ser beneficiado? O senhor tem uma estimativa? A estimativa que nós temos é de 2.300.000 professores beneficiados com essa emenda. Lembrando sempre que isso tem um efeito continuado da sua atividade. Não só o livro que diga respeito à sua atividade em si, mas também o livro que possa melhorar a sua condição e a sua relação com a escola e com a comunidade. Ou seja, há uma estimativa de que o brasileiro, disse que o brasileiro lê pouco. Então, a média seria de 4 livros por cidadão ao ano. Com isso, o senhor disse que os dependentes também podem ser beneficiados. Não são apenas os livros didáticos referentes à disciplina que aquele professor leciona. São livros de literatura, são livros para toda a família, é isso? Livros para toda a família. Isso por quê? Porque você tem um auxílio financeiro indireto, na medida que você não paga imposto. Além de você poder adquirir livros para si e para sua família, você vai dar um conteúdo maior para que o conjunto da sociedade, daquela escola e do próprio ensino em busca do conhecimento possa ser da melhor qualidade. O bom é que é um efeito continuado. Continuamente o prefeito se preparando, se reciclando, evidentemente que nós teremos uma qualidade melhor de ensino. Agora, o professor, ele vai poder usar essa isenção para todos os livros que ele comprar durante o ano ou há algum limite para dedução que ele pode utilizar, bater no imposto de renda? Há limite. Nós temos um limite para este ano de R$ 3.300, já para efeito de 2015, ano base para 2016, R$ 3.500 e poucos reais. É o limite que ele pode gastar com a questão de livros para si e para sua família. Isso para aqueles professores que ganham acima da faixa de isenção de 1.900? Isentos estão todos premiados, até R$ 1.900. A partir daí, todos serão beneficiados com esta faixa e este valor para aquisição de livros. Agora, deputado Rubens Bueno, esse projeto apresentado pelo governo já foi uma alternativa ao texto original que previa uma correção linear de 6,5% da tabela, que foi aprovado pelo Congresso e foi vetado pela presidente Dilma. Essa emenda do senhor e também a emenda que isentou de PIS, COFINS, o óleo diesel, não haviam sido acolhidas pelo relator, foram apresentadas e aprovadas no plenário. O senhor já obteve alguma sinalização do governo de que vai manter, sendo aprovado no plenário, no Senado, essas emendas serão mantidas pelo governo? Olha, eu não tenho sinalização, mas dá para dizer que não há nenhuma razão para que venha algum tipo de veto à proposta. Primeiro, o deputado Valdir Colato apresentou esta isenção do PIS, PASEP, COFINS para o óleo diesel, evidentemente, para toda uma situação da agricultura brasileira que, aliás, sustenta economicamente o Brasil, especialmente nesse período de crise. De outro lado, o próprio relator acolheu o seguro rural para o Plano Safra e com isso buscando 300 milhões de reais para sustentar o seguro rural, que hoje está defasado e com falta de recursos para poder honrar os compromissos do seguro rural. E, finalmente, nós apresentamos. Ao apresentar, não é algo tão grande do ponto de vista de volume de recursos para uma isenção para a compra de livros pelo professor. E tem aí, socialmente falando, é algo relevante. Eu sempre digo que se nós quisermos mudar o país para valer, nós temos que ter qualidade na educação e ensino em tempo integral.
não é? E o Brasil, a qualidade da educação é duvidosa, não é? E nosso ensino é em tempo parcial. Todos os países que deram certo não foi exatamente o que o Brasil está fazendo. Então nós temos que dar este salto de qualidade na educação, com ensino em tempo integral e preparando e qualificando os profissionais da área de educação. Queria voltar a uma coisa que o senhor disse no começo da entrevista, deputado Rubens Bueno, que foi a defasagem da tabela. O senhor disse que era da ordem de 60%? Mais de 60%. Mais de 60%. Mais de 60%. Agora, o que foi aprovado é uma correção que varia entre 4,5% e 6,5%. Qual a expectativa que o senhor tem em relação a uma reforma tributária mais ampla, né, de todo o sistema? Primeiro, se você for buscar com esses números apresentados e que foi aprovado na Câmara, nós temos mais defasagem ainda, porque não atinge minimamente os 6,5% que havia sido aprovado. Se ela vem escalonada de 6,5% para baixo, é evidente que a defasagem vai aumentar. De outro lado também, é preciso dizer que uma reforma tributária, ela vai se encaixar dentro do Pacto Federativo. O que é a União, o Estado, o município, ônus e bônus, deveres, enfim, e receita, como é que isso vai se comportar. Nós temos uma comissão especial na Câmara tratando disso e tem uma comissão mista também tratando disso. Então, o Pacto Federativo é de fundamental importância para que esta relação tributária, não só do ponto de vista burocrático, do que representa em termos de custos para arrecadar, mas também o que é que representa em termos de peso para a sociedade pagar tamanha carga tributária e não obter do governo políticas públicas de qualidade. Pois é, deputado, como é que fica essa situação? Porque quando se fala em reforma tributária, o cidadão sempre tem medo, porque a impressão que dá é que vai sempre aumentar, nunca se reduz a carga tributária. E quando se fala em pacto federativo, todos querem reduzir a responsabilidade, parece que há sempre os municípios reclamam que se passam mais atribuições para eles, mas não se divide melhor o bolo tributário. Então, ninguém quer abrir mão da receita e todos reclamam que as responsabilidades estão muito grandes. Como é que se equaciona essa situação, deputado? Primeiro, desperdício, né? Gastança. Segundo, é o governo ter o tamanho que tem. Então, isso é um desperdício de dinheiro, custa muito caro e você não tem a resposta como algo importante do ponto de vista de saúde, educação, segurança, etc. Então, tratar disto como algo adequado para uma realidade de um país que precisa crescer, se desenvolver, mas que seja leve, não seja tão pesado para a sociedade. Eu sempre digo, se você quiser uma boa educação, tem boas escolas públicas? Tem. Mas a maioria vai buscar uma escola privada porque tem melhor, não é? Mas custa. Saúde pública, você tem que buscar um serviço de saúde complementar porque nem sempre a pública pode atender. Segurança pública não é diferente, tem que buscar uma segurança privada para poder dar a segurança que se busca. Então, você paga duas vezes. Além de uma alta carga tributária, você paga também por serviços que cabe ao Estado como dever oferecer ao cidadão brasileiro. Então, por isso essa discussão. Quando vem um ajuste fiscal, como agora nós estamos vendo, ele vem em virtude do que o governo ganhou em 2014, por ser uma eleição presidencial, né, gastou mais do que arrecadou. Resultado, vem um ajuste fiscal, onde a candidata a presidente da República agora apresenta um ajuste fiscal para corrigir aquilo que aconteceu no ano passado, em plena campanha eleitoral. Parecia que estava tudo bem e não estava. Está aí agora, o trabalhador pagando com seguro-desemprego sendo restrito para ele, abono salarial, o pescador artesanal, agora nós estamos vendo o fim das desonerações, não é? Aumentando consideravelmente valores que as empresas vão ter que pagar. Então, de repente, ao invés de o governo oferecer a sua proposta, dizer, olha, nós vamos cortar, vamos diminuir isto e aquilo, para poder dar o quê? Uma leveza maior e você não pagar a conta. Ao contrário, o governo continua gastando mais e aumentando os tributos para a população. Ou seja, pacto federativo, reforma tributária e reforma administrativa. Todos têm que caminhar juntos. Eu vou no seguinte caminho, né? Quando fizermos uma reforma política adequada, moderna, para um país que pretende olhar para o seu futuro enquanto nação, vai fazer a reforma política adequada para que as outras reformas se encaixem nela. Certo. Aí vem a tributária, vem a sindical, vem a trabalhista, enfim, tudo que vier acontecer. Com esta reforma política que nós fizemos aqui, que é um arremedo de reforma, até escrevi em algum lugar, da montanha pariu-se um rato. Infelizmente, foi o que aconteceu. Deputado Rubens Bueno, muito obrigada por esse bate-papo que começou com a isenção de imposto de renda para livros para os professores e terminou na reforma política. Muito obrigada. Obrigado e lamentando que o PT e o governo indicou o voto contra a isenção de compra de livros pelos professores. Mas mesmo assim passou. Passou.
Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Palavra Aberta, é só nos procurar na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para palavraberta@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!